Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Celeste Leite dos Santos, que é promotora de justiça e presidente do Provítima, Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima. Doutora Celeste, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês. E vamos falar de um assunto relevante, que é uma PEC que foi aprovada pela CCJ da Câmara, que tenta reverter a permissão para o aborto que está prevista na Constituição, em alguns casos como de risco de morte da mãe, anencefalia ou estupro, e vem sendo chamada pelos autores como PEC da vida e pelos que são contra essa regressão, né, em relação ao que determina a legislação, de PEC dos estupradores e até dos pedófilos, não é? Como é que a senhora vê essa iniciativa? Olha, eu vejo essa iniciativa como um retrocesso muito grande em matéria de direitos fundamentais de mulheres, meninas e vítimas, né? Que nós não podemos nos esquecer que muito desses casos, o que está por trás é cair as hipóteses de aborto legal. Quais são as hipóteses de aborto legal que nós temos hoje? Nós temos quando há risco de vida à gestante. Então, se ela continuar com aquela gravidez, ela pode vir a óbito. Ou não há viabilidade de vida extrauterina, casos de anencefalia. Ela tem que levar a gestação até o final, no caso dessa PEC, mesmo sabendo que a criança não vai sobreviver. E, por fim, os casos de aborto, que são estarrecedores, né? Nós sabemos que no ano passado nós tivemos mais de 88 mil casos de estupros e estupros de vulneráveis, o que significa que nós temos um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Isso é algo muito grave, muito sério, que tem que ser pensado de políticas de eliminação e erradicação da violência contra a mulher, tratar a causa e não a consequência do problema. E na verdade já se tentou uma punição para quem realiza aborto nesses casos, como um projeto já apresentado anteriormente, que queria tratar como homicídio os casos de aborto, não é? Inclusive com penas muito pesadas para as mulheres, que na verdade foram vítimas. Então, quando se obriga a levar uma gravidez até o final nesses casos de estupro, de pedofilia, que às vezes ocorre dentro de casa, a senhora já esteve aqui, já falou sobre isso também, torna novamente a mulher como vítima, né? Exatamente, nós temos uma revitimização que pode até caracterizar já crime de violência institucional, porque nós não podemos, de nenhuma forma, promover uma vitimização secundária. Você foi vítima de um crime, então o Estado vem e faz com que você tenha procedimentos desnecessários, atentatórios à dignidade da vítima. Isso é crime no Brasil. Outra coisa, a CCJ é o órgão responsável pelo controle de constitucionalidade da Câmara. Como alguém que tem que dizer se é constitucional, afronta a Constituição, se a Constituição no artigo 5º, parágrafo 2º, diz que não pode não ter emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, o direito da mulher, os direitos reprodutivos, eles são um direito e garantias fundamentais. As pessoas costumam dizer isso como o direito da mulher ao próprio corpo. O direito das meninas à infância, no caso da pedofilia, porque nos números que eu mencionei, 76% desses casos são meninas que foram violentadas, são meninas com menos de 14 anos que não terão direito à infância, não terão direito a completar sua escolaridade, de sonhar em um dia virar professora, virar padeira, Não, ela vai ter que, com menos de 14 anos, ser mãe, obrigatoriamente. O estuprador pedófilo, ele será pai. Isso é uma desconstrução do conceito de crime, isso é um incentivo à prática da pedofilia no nosso país. Porque é um tratamento diferenciado depois para o estuprador e para quem cometeu o ato de pedofilia, porque eles vão ser considerados pais pela lei. Não é? Então, por isso que se fala que é a PEC do estuprador ou PEC da pedofilia, exatamente porque eles teriam os mesmos direitos e deveres.
nesse caso? Sabe que antes da Constituição de 88, o nosso Código Penal, que é do século passado, de 1940, ele previa que o casamento da vítima com o seu agressor extinguia a punibilidade. Não será de estranhar que nós cheguemos a esse ponto de que se o estuprador de 40, 50 anos casar com a menina de 13 anos, ele não vai ser punido por isso, porque afinal de contas ele assumiu a responsabilidade pelos seus atos. É nesse ponto, esse tipo de retrocesso que nós vamos ter no nosso país. Agora, a PEC, ela tenta reverter o que está previsto na Constituição. Nesse caso de aprovação, ainda tem que passar por uma comissão especial. Como é uma PEC, ela tem que ser votada 2 vezes no plenário da Câmara, passar pelo Senado também. Então, tem uma tramitação longa. Esse outro projeto que eu tinha citado, que poderia comparar ao homicídio, ele acabou sendo engavetado porque houve muito posicionamento contrário das mulheres, se criticou demais. Então, houve engavetamento. Nesse caso, não se sabe como vai ser encaminhado, inclusive porque há a expectativa, mesmo que demore o processo, que em 2026 a gente tenha um Congresso mais conservador. E aí nós vamos falar dessa questão política também. Mas no caso de aprovação, o STF pode questionar se haveria essa possibilidade de mudança da Constituição nessa questão específica? Desde que provocado, o Supremo Tribunal Federal, Denise, ele já pode hoje fazer isso. Qualquer partido político já pode entrar com controle de constitucionalidade. Por quê? Nós estamos falando de cláusula pétrea, aquelas em que é o núcleo duro da Constituição, os direitos e garantias fundamentais de todos os indivíduos. E isso não pode ter emenda tendente a abolir. E lembremos, eu sempre alertei na época, eu falei assim, não, isso aqui não está engavetado. Isso ainda vai voltar, porque o autor, ele prometeu que em dezembro ele iria aprovar, e isso aí tem ainda regime de urgência na Câmara, não está engavetado. O que eles fizeram foi ignorando a opinião pública, ignorando todos os especialistas, ignorando todas as consequências, e em nome de uma suposta, não se sabe o que, defesa da vida, mas de que vida nós estamos falando? Uma vida em expectativa ou a vida de uma criança que já nasceu, que tem direito a uma infância, a se desenvolver? Que já sofreu um trauma, inclusive. E já sofreu um trauma, Agora, inclusive. na verdade, eles tentam proibir o aborto desde a concepção em qualquer caso. E aí houve a citação aí de outro questionamento, que é em relação à fertilização in vitro. Porque isso leva ao descarte de embriões todos os anos, porque é feito todo o processo de fertilização, a gestação, e aí os embriões que sobram, eles são descartados. No ano passado, houve 110 mil descartes, então há um questionamento, vai valer para isso também, porque aí seria desde a concepção. Isso até é importante, até para eu abrir um parênteses, porque eu, Celeste, eu sou contra o aborto, eu não faria comigo, mas nós temos que pensar sim na defesa da vítima, mas quando nós estamos falando em casos de crimes, de aborto legal, nós estamos falando numa proporcionalidade de direitos fundamentais, qual deve prevalecer em face do outro. No caso da fertilização in vitro, até falo com muita tranquilidade, porque eu sou filha da professora Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, que tem a obra Imaculada Concepção, nascendo em vida e morrendo em máquina. E sempre foi uma defesa de que não se produzissem esses embriões excedentários. Existem muitos países como a Itália que já limitou o número de embriões. E com a técnica que nós temos hoje, veja isso, agora tem uma série da Netflix que conta a história do primeiro bebê de proveta, que foi em 1969, e eles obtiveram êxito em 1978. Então, já há condições de você produzir um número menor de embriões ou, se todos os que forem produzidos, serem efetivamente implantados, para que não haja descarte de embriões. E sim, se aprovada essa PEC, também fica prejudicada as pesquisas em matéria de fertilização in vitro. Bom, agora fica esse questionamento e possivelmente pode haver um posicionamento de algum partido junto ao STF, porque
parte dos parlamentares é contra. Eu coloquei essa situação política, né, a ideologia de direita, as bancadas evangélicas que seriam contra, principalmente isso a gente vê no mundo todo, né? Mas, como a senhora disse, é uma cláusula pétrea, é isso? Exatamente, não pode ter emenda constitucional tendente a abolir. Perfeito. Eu agradeço muito a presença de Celeste Leite dos Santos, que é promotora de justiça e presidente do Provítima, Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Com vocês.